Vamos dar início ao capítulo 2, tem como tema puberdade, a parte 1, né? Peço que vocês desde já, né, como eu citei, abram na página 31, e nele nós vamos dar início hoje. Pessoal, quero que vocês observem essa imagem, né? Muito bom a gente iniciar o capítulo observando as imagens, tá? O que vocês veem aí nessa imagem, pessoal? Me digam aí. E aí, quem pode falar? Vários adolescentes reunidos. Vários adolescentes reunidos, muito bem. E o que esses adolescentes, eles são parecidos, são diferentes, tem alguma coisa em comum entre eles? Alguns sim e outros não. Quais são as principais diferenças que a gente pode perceber aí? O cabelo, a cor da pele, o físico, talvez. Isso, muito bem. Então, pessoal, dando sequência aí ao que a gente acabou de comentar, né? Então, são pessoas diferentes. E que essas diferenças, né? Elas se acentuam em uma determinada parte da vida, né? O que a gente vai falar hoje, né? E como vocês sabem, o nosso corpo está em constante transformação. Então, no momento em que nós estamos aqui tendo essa conversa, o nosso corpo está passando por transformações, né? Nós estamos envelhecendo, ficando maiores, nosso cabelo está crescendo, né? Muitas células estão se transformando, então nosso corpo ele está passando por constantes mudanças. E essa transformação, e a transformação mais drástica, é em uma determinada parte da vida que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, sem mais delongas, vamos continuar. Página 32, adolescência, puberdade e sexualidade. Então, como eu falei, pessoal, a gente vai entrar na parte 1 e dividiremos esse capítulo em 3 ou 4 partes. Vamos ver aí em quantas partes a gente vai dividir, que é um pouquinho extenso, mas vamos para a primeira de hoje. Então, desde o nascimento, né, nós seres humanos, nós apresentamos algumas características, né? E nós apresentamos também características sexuais, né? E essas características sexuais, elas se dividem em características externas e internas, né? Então nós apresentamos características, nosso corpo ele tem algumas características internas e externas, né? Características que parecem com outras pessoas e características que não parecem, né? Partes do nosso corpo que outras pessoas têm, assim como nós temos, né? Então a gente vai falar direitinho sobre cada uma delas. Então as características sexuais, pessoal, são chamadas de características sexuais primárias. Então o que seriam essas características sexuais primárias? São as características relativas às partes do corpo que nós já nascemos com elas. Por exemplo, características relativas à reprodução. No caso, os órgãos reprodutores, né, as características dos órgãos que definem as mulheres, os órgãos que definem os homens. Então, essas características são chamadas de características sexuais primárias, tá? Porque a gente já nasce com esse tipo de característica, né? A gente já nasce, o homem já nasce com seus órgãos sexuais e a mulher também já nasce com seus órgãos sexuais, né? E esses órgãos é o que vai diferenciar o sexo de cada um, tá? Se ele é masculino ou feminino, tá certo? Então, existe um período, pessoal, de transição entre a infância e a vida adulta, né? E nós vamos chamar de adolescência. Então, esse período é o que vocês estão passando nesse momento. Então, vocês estão transitando da fase de infância, da fase de criança, para a fase adulta. E essa transição, ela tem duas características principais, né? Ela é lenta e gradual, né? Ela é lenta e constante, tá? No momento que, como eu citei no início da aula, no momento que nós estamos conversando aqui, as nossas características vão mudando, a gente vai mudando, tá? Então, só que essas mudanças, elas vão variar de pessoas para pessoas, tá? E essas mudanças não têm um tempo determinado.
né? Nem um tempo para começar e nem um tempo para terminar, tá? Tem estimativas. Existem pessoas que entram na fase de adolescência mais rápido, mais cedo, na verdade, e existem pessoas que não entram nessa fase mais rápido, né? E essa fase de adolescência, ela é uma fase que gera muita dúvida e muito conflito acerca de assuntos que ainda a gente não tem conhecimento. As mudanças que ocorrem no nosso corpo, elas são mudanças que às vezes nos deixam preocupados. Ah, por que está acontecendo? Por que está nascendo espinhas? Por que minha amiga ela se desenvolveu mais rápido que eu? Por que meu amigo ele tem barba e eu não? Então, essas mudanças elas trazem dúvidas, né? As mudanças geralmente causam dúvidas para a gente, né? E essas mudanças, além de trazer dúvidas, também trazem medos. Então, a mudança geralmente ela anda junta do medo, né? Então, o conceito de atribuir à adolescência é bastante amplo. E ele vai envolver, pessoal, transformações físicas e fisiológicas. Quando se fala em adolescência, se fala em transformação. Essas transformações podem ser físicas, fisiológicas e, e também comportamentais, tá? Que essas mudanças comportamentais, elas são influenciadas pelos meios culturais, pelos meios em que a gente vive, pelas diferentes sociedades em que nós vivemos. E essas diferentes sociedades, elas vão sofrer mudança com o passar do tempo. Então, o nosso comportamento, a nossa mudança, o nosso crescimento, ele além de ser físico e fisiológico, ele também está relativo ao comportamento, né, ao que nós adquirimos dentro de uma sociedade. Muitas vezes a sociedade em que a gente é incluído, ele faz com que a gente tenha certos tipos de pensamentos. Por exemplo, lá em sociedades como as sociedades lá da Arábia, em que as mulheres, né, o comportamento das mulheres é andar coberta de panos, né? Isso ali é uma realidade daquela sociedade, né? Por exemplo, aqui no Brasil, você ir para a praia e andar de biquíni ou o homem andar de sunga é completamente normal. Mas já em outras sociedades, em outros países, não é tão normal assim. Então essas diferentes sociedades, elas vão influenciar também na nossa formação como pessoa, né? Como cidadão. Dando seguimento aí, pessoal, na adolescência nós passamos por questões que vão envolver em certos períodos envolve a vida adulta e também a vida infantil, né? Há uma extrema necessidade de liberdade e da responsabilidade do mundo dos adultos, né? Mas ainda existe o medo de deixar a infância e assumir risco, né? Muita gente ainda tem medo de deixar de ser criança e assumir a responsabilidade de adulto, né? Ainda na página 32. Então nós sentimos necessidade de nos diferenciar, né? De nós construirmos a nossa própria identidade. E que essa identidade ela é uma identidade diferente da identidade dos nossos pais, das nossas famílias, né? Só que existem conflitos sobre como conviver com algumas diferenças apresentadas por outras pessoas e outros grupos de adolescentes. Então o que é que isso aqui quer dizer, pessoal? Que é muito importante, né, que a gente, né, saiba conviver com as diferenças que existem entre outros grupos de adolescentes. Por exemplo, existem adolescentes que têm tem um gosto voltado para uma determinada coisa, né? Tem outros que têm outras, tem uns que têm uma sexualidade diferente da sua, né? E que essas diferenças elas devem ser respeitadas, né? Que a adolescência é justamente essa fase de você identificar, de você saber diferenciar, de você encontrar a sua própria identidade, de você respeitar as diferenças, as identidades também
das outras pessoas. Então, como a gente pode observar nessas imagens, nós vemos diferentes adolescentes, como a gente viu lá no começo. Então, são pessoas de personalidades diferentes, de ideias, de ideais diferentes, né? E um modo de vida diferente. Então, a gente tem a necessidade e o dever de respeitar, né, todas as pessoas e serem respeitados. Respeitar o tempo de mudança de cada pessoa. Tá? Porque, como foi citado no início da aula, as mudanças vão ocorrer de forma lenta e gradual. Então, existem pessoas que se tornam adultas mais cedo, e existem pessoas que se tornam adultas mais tarde. Tá certo? Durante a adolescência, pessoal, ocorre, como já foi citado, mudanças físicas e fisiológicas, né? Que essas mudanças físicas e fisiológicas, elas são responsáveis pelo amadurecimento dos órgãos do sistema genital e pelo aparecimento de diferenças mais acentuadas entre os sexos. E essas diferenças, essas características, aliás, essas diferenças são chamadas de características sexuais secundárias. O que é isso, professor? Que o ser humano, ele já nasce com suas características sexuais primárias, né? Já nasce com todos os seus órgãos sexuais, tá? E quando ele entra na fase da puberdade, né, é que essas características elas são amadurecidas. Por exemplo, vai ocorrer o crescimento nas meninas, das mamas, alargamento dos quadris, né? Vai ocorrer um crescimento, né, do corpo no geral. A menina vai começar a se tornar, como é que eu posso dizer em uma palavra que seja fácil de entender, apta à reprodução, assim como o menino também, ele vai se tornar, ele vai crescer barba, ele vai se desenvolver seus órgãos genitais, seu corpo, os músculos vão se desenvolver, ele vai estar apto também a se reproduzir. Então, essas características sexuais secundárias são justamente esse amadurecimento desses órgãos, tá? Então, os seus órgãos vão se tornar aptos a se reproduzir. Então, o primeiro indício de que a criança está entrando na puberdade é esse amadurecimento dos órgãos. Na menina, nós vamos falar mais à frente, mas a primeira característica das meninas, que ela está entrando na puberdade, é a questão da menarca, né? Que o que é essa menarca? É a primeira menstruação. Então, dá-se início à puberdade. Então, a puberdade, pessoal, ela indica, né, que o organismo em breve está apto à reprodução. Foi justamente o que eu falei. Ela é uma fase da adolescência que se manifesta de maneira diferente entre meninos e meninas. Observação. Isso aqui é muito bom e muito curioso, né? Que a adolescência, né, a fase da adolescência e da puberdade, ela não, para os meninos e para as meninas, elas se iniciam em períodos diferentes, tá? Pode variar, vai variar, não é uma média, pessoal. Aliás, não é uma norma, é uma média, né? Entre 9 e os 15 anos para o sexo feminino, né? E para os meninos entre os 10 e os 14 anos, né? Então, ela vai variar a fase de puberdade, de entrar na adolescência, né? Então, diferente dos outros animais, esse amadurecimento sexual, né, ainda na página 32, nos seres humanos, é marcado por questões de natureza cultural e psicológica, e não apenas biológica. Então, vai ocorrer mudanças, como já foi citado, de natureza cultural, psicológica e biológica. Tá? Biológica quando se refere ao corpo, né? Psicológica quando se refere à mente, e a cultural quando se refere ao meio, né? A forma a forma do cidadão, aliás, do adolescente se envolver com o meio, tá? A forma como ele vai se tornar um cidadão, né? Tudo isso envolve. Então, as mudanças que vão ocorrer no corpo e a interação com outras pessoas podem trazer sentimentos que muitas vezes contraditórios. Então, essas mudanças, elas podem, como já foi citado, elas vão trazer dúvidas, vão trazer sentimentos contrários, vão trazer medo. Tá?
tá? Só que o que é que eu quero que vocês entendam? E que vocês frisem aí no livro de vocês ou na tela do telefone. Isso tudo é natural, tá? Todas essas mudanças que ocorrem no nosso corpo é natural. Eu já passei por essas mudanças, seus pais já passaram por essas mudanças, vocês estão passando por essas mudanças, tá? E os filhos de vocês vão passar, e os filhos dos filhos de vocês. Então, é da natureza do ser humano, é natural da vida, não só do ser humano, né? Mas quando se diz em transformação, se fala também para os outros seres vivos, né? Então, com o amadurecimento, né? Com o amadurecimento, na verdade, nós aprendemos a conviver. Quando nós crescemos, quando nós amadurecemos, nós aprendemos a conviver melhor com os conflitos e as dúvidas e administrar os nossos sentimentos. Então, poder conversar sobre, por exemplo, questões relacionadas à sexualidade, de forma aberta e sincera, com familiares, profissionais da saúde, professores e amigos, né, evitando preconceitos e respeitando a todos, é essencial para ajudar na construção de uma sociedade mais justa e saudável. Então, o que essa parte do texto quer nos falar, pessoal? Que nós devemos tentar esclarecer todas as nossas dúvidas que nós temos com pessoas confiáveis. Tentar esclarecer nossas dúvidas sobre a nossa sexualidade, né, com pessoas da nossa família, com profissionais da saúde, com professores, com amigos, que nós devemos respeitar a todos, né, respeitar as diferenças é essencial, né, para a gente ajudar na construção de uma sociedade, né? E essa sociedade ela vai ser mais justa e saudável para todos, tá? Pessoal, aí na página 33, né, na página 33, nós vamos falar aí no box em pratos limpos, né? Esse box ele vai falar o seguinte, ó: diversidade sexual, respeito acima de tudo. Então, eu quero que vocês observem essa imagem. Essa imagem, pessoal, que vocês estão vendo aí na página 33 no livro de vocês. Para vocês, o que essa imagem quer dizer? Esse monte de bonequinho aí, colorido. O que isso aqui quer dizer para vocês? Quem poderia me dizer? Eu acho que, tipo, cada bonequinho, ele tem uma parte do corpo diferente. E cada bonequinho tem uma parte do corpo. Muito bem. Isso quer dizer o quê, Neto? No teu ponto de vista. Então, isso aí eu não sei. Esses bonequinhos representam o quê? Representam P? Ó, eu acho que além das mudanças do corpo, tem também pensamentos aqui. Isso. Ele representa pessoas. E além das mudanças, como vocês citaram, do corpo, também a mudança da mente. Que as pessoas elas são diferentes. Que as pessoas têm ideias diferentes. Que as pessoas têm corpos diferentes. Né? E que a gente deve, né, respeitar a todos. Então, pessoal, a sexualidade humana ela é diferente dos outros animais. Porque, como já foi citado, vai além das questões biológicas, vai além das transformações do corpo, né, que vai envolver dimensões sociais e psicológicas. Então, a necessidade de corresponder a um padrão, né, de comportamento social leva muitas vezes as pessoas a um sofrimento, né? Porque por elas não se sentirem, por exemplo, aceitas em grupos sociais, na escola, em família, na igreja, em clubes sociais, seja no que for. Muitas vezes o preconceito que a sociedade traz, né, a falta de respeito que a sociedade tem para as diferenças entre as pessoas, né, faz com que as pessoas elas entrem em sofrimento. E isso é real. Né? Por que existem pessoas com enorme crise de ansiedade, na depressão, né? Por conta dessa falta de aceitação. Existem pessoas que sabem lidar, né, com a falta de aceitação, mas existem outras pessoas que não. E a grande maioria não sabe lidar. Né? Só que, por exemplo, na nossa sociedade, aos poucos, né, a sociedade contemporânea, a nossa sociedade atual, né, tem assumido que existem diversas formas de expressão da sexualidade humana. E todas elas devem ser igualmente respeitadas, não existindo um padrão de comportamento que deve ser seguido. Ou seja, como as pessoas são diferentes, não
deve existir um padrão, ou seja, todos nós temos que se comportar dessa maneira, não, né? Por isso que essa imagem vem falar sobre isso, do que vocês já comentaram, né? Que as pessoas têm as diferenças, né? As diferenças fisiológicas, biológicas, da mente, sociais, beleza? Seguindo ainda no mesmo texto, pessoal, gradativamente, né, nós estamos substituindo o conceito de normalidade pelo conceito de pluralidade. Opa, vamos diferenciar esses termos aqui, ó. Conceito de normalidade. Digamos que duas meninas namorando, isso aí não é normal, tá? Então esse conceito está sendo quebrado, né, para o conceito de pluralidade, ou seja, que há mais de um caminho a ser seguido, há mais de um pensamento, tá? Não existe só um pensamento, mas existem vários pensamentos, que independentemente do que for, a gente deve ser respeitado. Eu não concordo com tal pensamento, mas eu devo respeitar, né? E que adianta eu atirar pedras, né? Então a gente não pode estar tirando pedra, não pode estar julgando, não pode estar dizendo que isso é certo ou que isso é errado, né? Questões de quando nós estamos falando de pessoas, né? De viver em sociedade, né? Outras coisas a gente deve criticar, né? Que vocês já sabem. Então, nesse processo, pessoal, de transição, né, que nós vivemos, né? É comum a gente ter dúvidas, sentir medo, vergonha, de expor nossos sentimentos e presenciamos. Ainda, por exemplo, atitudes de discriminação, muitas vezes de maneira violenta, né? Então, no nosso país, infelizmente, a discriminação e o preconceito têm sido alguns, por exemplo, dos principais casos de evasão, né? Abandono escolar por jovens que se sentem alvo de preconceito e discriminação porque expressam sua sexualidade, né, de uma forma diferente da maioria. Só que mesmo que a Constituição brasileira ele proíba qualquer tipo de discriminação, ainda existe vários e vários tipos de discriminação. Por exemplo, vários jovens hoje ainda são mortos, são agredidos, são xingados porque têm uma sexualidade diferente da outra. Porque não é hétero, porque é homossexual, porque isso, porque aquilo. E não só relativo à sexualidade também, pessoal, mas a questão também de, por exemplo, relacionada à cor, né? Ainda existe, para quem é branco, né? Para quem é branco, para as pessoas brancas, eles ainda, uma parte da população ainda não tem ideia do que é ser uma pessoa de cor preta dentro de uma sociedade, dentro das sociedades atuais. Não lembram do processo, de tudo que uma pessoa preta passou até chegar hoje e ainda passa, né? As pessoas que foram escravizadas pela sua cor, que passaram muitos anos lutando pela liberdade, várias pessoas que morreram, né? Várias pessoas que foram violentadas por quê? Por conta da sua cor, da sua sexualidade. Várias pessoas que foram, várias mulheres, por exemplo, que tinham direitos, que a gente vai falar daqui a pouco sobre esses direitos, aliás, que não tinham esses direitos e foram adquirindo, mas ainda há necessidade de melhoria, tá certo? Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos conversar com adultos, quando a gente tiver dúvida, com familiares, profissionais de saúde, professores, colegas de maneira tranquila, transparente, né? Devemos procurar tirar nossas dúvidas e exercer a empatia, né? Isso é o que Darcy mais fala nas aulas dela, né? Empatia, que é a arte de se colocar no lugar dos outros, né? Tentar compreender os meus sentimentos, os seus sentimentos, as nossas emoções. Então essa compreensão, ela é o caminho, né, para a construção de uma sociedade menos preconceituosa e que cada pessoa, né, para que cada um possa ter a sua liberdade de exercer sua sexualidade, de poder andar na cidade, nas ruas, sem ter medo de ser preso devido à sua cor, né, de ser realmente respeitado, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho agora, pessoal, aí na página 34 sobre os papéis sociais, né?
Vamos falar um pouquinho sobre os papéis sociais. Então, eu vou iniciar com a mesma pergunta que tem no texto de vocês aí, viu? Deixa eu marcar aqui, ó. Vocês já parou para pensar o que é ser homem ou mulher na nossa sociedade? E aí, pessoal, faço essa pergunta para vocês. O que é pensar sobre o que é ser homem e o que é ser mulher nessa sociedade? Não precisa responder não, basta refletir sobre vocês. Como é que o homem é tratado na sociedade? A mulher é tratada igual ao homem? E aí? Mas se quiserem responder, podem abrir o microfone e responder. Então a gente vai comentar esse texto com essa premissa aqui, ó, em cima dessa pergunta. Então, pessoal, os comportamentos dos seres humanos, ele tem uma forte influência social. Ou seja, a maneira como nós se comportamos na sociedade, né, vai influenciar de alguma forma. Então, nas diferentes sociedades humanas, né, nas diferentes sociedades que formam a sociedade, nas diferentes sociedades que formam o nosso planeta, né, homens e mulheres, eles podem ter papéis diferentes. Eles são tratados de maneiras diferentes. Infelizmente acontece muito isso, né? Por exemplo, alguns trabalhos podem ser atribuídos às mulheres e outros não. E outros aos homens. Também ocorre isso, né? Então, lá nas sociedades tradicionais antigas, essa divisão, né, era muito mais rígida. Por exemplo, nas sociedades modernas, como a nossa, não é essa rigidez, né? Homens e mulheres, eles podem desempenhar os mesmos trabalhos, isso é fato, né? Por exemplo, existem mulheres médicas, existem homens, existem professores, existem professoras, existem motoristas homens como motoristas mulheres, né? Só que antigamente, né, as mulheres eles não tinham certos direitos básicos, como vocês já sabem. Por exemplo, as mulheres não podiam votar, né? Não podiam estudar. Então, com o passar dos anos, as mulheres foram conquistando esse direito. Mas ainda, infelizmente, ainda há uma enorme diferença, né? Apesar desses avanços que ocorreram nas últimas décadas, a mulher ainda enfrenta preconceitos e diversos tipos de violência. Por exemplo, pesquisas mostram que as mulheres elas ganham cerca de 30% menos que os homens e desempenham as mesmas funções dos homens. Então vejam aí como é desigual, né? A conquista do mercado de trabalho não representou em muitos casos a melhoria da qualidade de vida das mulheres. Por quê? Porque muitas delas, além de trabalhar fora de casa, ainda têm um trabalho dentro de casa, tá? Então há essa desigualdade. Como vocês podem ver, né, ainda na página 34 e aí no slide de vocês eu coloquei algumas imagens, se vocês estiverem acompanhando pelo celular, né? Página 34. Então, nos dias de hoje, as mulheres elas têm mais segurança para expor suas ideias. Isso é verdade. Suas ideias e seus sentimentos. E vem lutando diariamente por seus direitos. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela é um exemplo, né, de um direito que a mulher conquistou. Que ela foi promulgada lá em 2006. Né? Ela é um instrumento legal, importante para impedir a violência doméstica e familiar. Né? Que essa violência continue diariamente. Então essa Lei Maria da Penha vem impedir isso. Né? Ela é uma ferramenta que vai permitir às mulheres brasileiras, independentemente de qualquer classe, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, todas elas terem garantido seus direitos fundamentais, assegurando que a oportunidade de viver sem violência, de preservar sua saúde física, sua saúde mental, de desenvolver seu aperfeiçoamento pessoal, intelectual e social. Então, quem está acompanhando pelo telefone pode ver aí, pessoal, que tem algumas imagens, né? E que imagens, né, essa do livro de vocês, traz uma mulher e um homem desempenhando o mesmo papel, a mesma função na empresa, né? A mesma atividade dentro do mercado de trabalho. E essas outras imagens aí que eu trouxe, elas vêm mostrar que a mulher
ela tá tão sobrecarregada de afazeres porque ela tem que dar de conta de filho, dar de conta de trabalho, dar de conta de arrumar a casa, de cuidar da roupa. Então, há uma sobrecarga de trabalho em cima das mulheres, né? Mas mesmo assim, né, as mulheres são fortes e vão conquistando diariamente seus direitos e entrando e fazendo parte cada vez mais da sociedade, tá certo?